Ouvimos muitas expressões do tipo: "Se a vida te der um limão, faça uma limonada". Você já deve ter ouvido isso. Aí quando nós levamos o nosso pensamento, né, com relação à Bíblia, nós vemos ali José, vemos Davi, vemos Abraão, todos eles recebendo situações permitidas por Deus, através das quais eles cresceriam na fé, eles se tornariam hoje homens, exemplos que mais de 2000 anos se passaram, né? E nós ouvimos ainda falar neles. E não é diferente para nós. Nós também passamos por situações em que nós precisamos, com a fé, com a palavra de Deus, com a oração, com a certeza das promessas de Deus, saber que nós podemos fazer limonadas com os limões. E podemos sim. Ainda que a nossa fé vacile, ainda que as circunstâncias sejam muito contrárias e nós nos sintamos perdidos, em conflito, às vezes até rejeitados, abandonados, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Porém, Deus trabalha com o tempo e nós precisamos ter paciência e com o passar do tempo, com a paciência, o nosso caráter, ele vai sendo trabalhado, nós vamos adquirindo cada vez mais experiência e vamos conhecendo a Deus. Deus é imutável, Ele nunca mudou, Ele continua o mesmo. Lá em Tiago 1,17 fala: Pai das luzes que não muda, como sombras inconstantes. Nós, como seres humanos, a nossa fé, às vezes ela passa por crises, por situações que nós pensamos em desistir, que nós pensamos que as coisas não vão se resolver, que as coisas já perderam o brilho, já perderam a graça, não tem saída. Mas aí nós nos apegamos à palavra de Deus. O Salmo 102, versículo 25, 27 nos fala: em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha que declaração maravilhosa a palavra nos dá, né? Ele diz, né, como ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Está lá em Êxodo 13, 14. Deus, Ele é quem Ele é. E nós, a cada dia, né, precisamos ter essa convicção dada por Deus, essa firmeza na fé, principalmente nesses tempos que nós enfrentamos tempos muito trabalhosos, tempos difíceis, tempos que contrariam diretamente a palavra de Deus. Nós vemos coisas erradas sendo declaradas como certa e ouvimos coisas certas sendo declaradas como erradas. Algumas pessoas chegam a dizer, né, acreditar que Deus é malvado, que Deus não existe. Isso dói muito para nós que acreditamos em Deus. A nossa oração é pedir a Ele que os olhos se abram, que aqueles olhos que estão embaçados, sabe, pelo mundo, por aquilo que o inimigo tem proclamado, tem procurado enganar as pessoas. Deus trazer a verdade, Deus descortinar toda mentira de Satanás e seus demônios, porque Deus é o mesmo, Ele não muda. E Ele conhece o fim desde o começo. Pausando pedalada. O fim desde o começo. Ele é o mesmo Deus. E nesse tempo eu tenho estudado sobre a graça de Deus. E a graça de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Olha, a graça de Deus, tá? A salvação, ela vem em 2 etapas. A gente pode aplicar nas nossas vidas, né? Tem passado, presente e futuro. Tem
tenho alguns versículos para apresentar para vocês. Por exemplo, Atos 15, 11 diz, no passado: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. E no presente, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. É loucura a palavra da cruz. É coisa ultrapassada. As pessoas não querem nem ouvir falar. Nós corremos, às vezes, o risco de sermos agredidos, sermos chamados de loucos. Como que está falando a palavra? É loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus se revelando a cada minuto, a cada segundo do dia, nas circunstâncias que nós vivemos. Nós podemos sentir a presença absoluta, constante de Deus a nos proteger, a nos guardar, a nos envolver, ainda que nós estejamos passando por situações que nós sabemos que são delicadas, que o inimigo ele quer nos amedrontar, ele quer nos colocar medo, ele quer nos aterrorizar, ele quer abalar a nossa fé. Mas Deus está ali junto conosco, desde que clamemos, desde que confiemos. A nossa fé é tudo de melhor que podemos ter. Sem ela, não chegaremos a lugar nenhum. E no futuro, a graça, né? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5:10, né? Nós somos salvos e seremos plenamente salvos. Entretanto, a maioria se posiciona a santificação apenas no tempo presente, né? Eles falam, na conversão somos livres da condenação do pecado, na santificação somos livres do poder do pecado. Na glorificação seremos livres da presença do pecado. Há uma diferença, tá vendo? Na conversão, livres da condenação. Na santificação, do poder. E na glorificação, da presença do pecado. Olha que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Nos diz coisas tremendas, mas realmente para que isso penetre muito além da nossa mente e desça, né, ao nosso coração, que a gente fala que é a segunda mente. Nós precisamos dessa graça, nós precisamos que Deus nos ajude, porque por nós mesmos nós nada conseguimos. E muitas vezes no dia nós vemos muito sofrimento, nós temos visto, né, desigualdades sociais, nós temos visto muita ignorância quanto à fé, muito escárnio, muitas situações que nos abalam. Então nós precisamos realmente estar blindados através da oração, através da adoração, através de estarmos reunidos com outros irmãos, porque unidos nós somos como brasas que não se apagam, mas se ficarmos separados, se ficarmos, né, desunidos, uma brasa sozinha ela se apaga facilmente, mas unidas as outras, umas às outras, uma aquece a outra, e elas não se apagam, irmãos. Por isso que é importante nós congregarmos, nós estarmos unidos, nós estarmos compartilhando das alegrias, das dores. Porque Jesus veio, ele não ficou sozinho. Ele ele poderia fazer tudo sozinho, mas não seria Deus. Né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A natureza dele é triuna, né? Então, ele quis caminhar conosco, ele quer e ele nos convida nós sermos a sua imagem e semelhança. Ele nos dá a graça, ele nos dá o Espírito Santo para nós discernirmos, para nós caminharmos de fé em fé, de glória em glória, naquilo que nós não entendemos, porque muitas vezes nós não vamos entender muitas coisas. E teremos que ter a humildade, a aceitação, a submissão, para nós compreendermos que realmente não precisamos entender, precisamos crer. Porque o próprio Jesus, quando veio à Terra, nos últimos momentos, quando ele sangrava, ele suava sangue no Getsêmani, ele sabia do plano do Pai. Ele sabia de tudo, mas ainda assim, ele teve medo. Ele teve um momento que a alma dele, né,
deu aquela sacudida. E ele disse para o pai: "Ô pai, se for possível, faça de mim esse cálice", porque estava doendo, ele sabia o que ele ia passar. Mas ele disse, acima de tudo, né? Não se faça a minha vontade, se faça a sua vontade. E ali ele continuou, sabe? Ele não desistiu, ele levou até o fim. E assim é conosco. Cada um tem uma caminhada, uma trajetória para viver, que vai doer, sim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Nós ouvimos um evangelho que quer falar para as pessoas, às vezes, um evangelho errado, um evangelho que está buscando outras coisas e não a salvação das pessoas, que é só prosperidade, que é só alegria. Não, Jesus não disse isso, mas ele disse da certeza que nós teríamos vitória sobre o inimigo e nos disse da vida eterna, que é o maior prêmio, e que ele estaria conosco em todos os momentos. Então é necessário que nós conheçamos esse evangelho verdadeiro, esse evangelho que fala de lutas, mas que fala de livramentos, que fala de consolo, que fala de milagres, porque Deus faz milagres, Deus é o mesmo. Mas nós precisamos nos colocar na posição, sabe? E essa posição não é uma posição de ativismo, também não é de omissão. Só irmos na igreja para usufruirmos. Não, nós temos a nossa parte a ser feita, mas não no ativismo. E achar que por fazermos isso, fazermos aquilo, nós somos melhores do que os outros e assim estamos agradando a Deus. Há uma passagem na Bíblia que fala, né? Ó Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, eu profetizei, expulsei demônios. E o Senhor responderá: não, não, eu não te conheço. Então nós temos que ter bom senso, equilíbrio, sabedoria, humildade. Isso nós só conseguimos pedindo a Deus, reconhecendo que nós somos pequeninos, que nós só podemos fazer alguma coisa, ser alguma coisa, mediante a graça, mediante a fé, mediante a permissão de Deus. E sempre nos mantermos humildes, sabendo que Jesus foi o próprio Deus, manteve humilde até o final. Em nenhum momento ele usurpou, em nenhum momento ele usou do poder, em nenhum momento ele humilhou as pessoas, em nenhum momento ele usou do orgulho, da soberba. Não! E ele disse para nós sermos imitadores dele. Então, meus amados, analisemos cada um de nós com a ajuda do Espírito Santo e vejamos aonde nós ainda não estamos conseguindo, aonde a nossa fé precisa ser lapidada, precisa ser aprofundada, trabalhada, e peçamos a Deus a graça, a força, a presença dele, a sinceridade, o desejo. Porque ainda que nós não tenhamos o desejo, ele que dá o desejo e a condição para que façamos o que seja necessário. Vamos orar? Mas antes de orar, eu já te peço que você compartilhe esse vídeo, sabe? Porque nós somos semeadores da palavra, a palavra de Deus precisa caminhar, precisa chegar longe. E sem a ajuda de outros irmãos, nós não podemos fazer isso. Jesus não fez nada sozinho. Ele quis contar com os outros. E assim ele fala que nós andemos de mãos juntas, unidas. Então você compartilhe, se não é inscrito no canal, se inscreva, o canal é nosso, é de Jesus. Vamos orar? Ô Paizinho querido, obrigada pela palavra que ministraste ao nosso coração, palavra de esperança, de correção, de despertamento, ó Deus. Da responsabilidade que temos, ó Pai, uns para com os outros, de levar a tua palavra, Deus. Pai, nos ajude, Pai, perdoa os nossos pecados, sara as nossas dores, retira de nós, ó Deus, aquelas coisas que nós nem nos damos conta, mas que nos atrapalham, Deus, a levar a tua palavra, a revelarmos a Ti, Deus, a atrapalhar a fé de outros, ó Deus. Ah, Paizinho, tem misericórdia, não permita, Deus. Ser com cada um de nós, ó Deus. Que toda depressão, que toda tristeza, que toda falta de perdão, Deus, que toda escassez caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. E que a maior bênção, que seja a nossa maior convicção, é ter a Ti como nosso Senhor e Salvador e viver contigo eternamente. Muito obrigada, Deus. Nós te amamos.